Olá pessoal, bom dia. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. E através deste vídeo, pessoal, eu quero estar trazendo para você aí que é concurseiro, está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, eu quero estar trazendo para você questões que vai abordar a seguinte disciplina: Legislação Militar Estadual. Sabemos que essa é uma das disciplinas que mais cobram questões nesse concurso. E eu quero estar trazendo para vocês aqui nesse vídeo o quê? Apenas questões. Eu tenho aqui algumas questões aqui em casa. Na verdade, tem mais de 1000 questões, porque assim como você, eu também estou estudando para esse concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. E aí eu estava aqui em casa, pensando sobre isso, e aí eu lembrei, eu tenho um canal no YouTube, que já é monetizado, e eu pensei da seguinte forma: não, eu vou fazer questões e vou colocar no meu canal do YouTube, porque essas questões vão servir para todas as pessoas que estão estudando para esse concurso da Polícia Militar no estado do Ceará. Eu não decidi, pessoal, fazer vídeos, por exemplo, como professor dessas disciplinas, porque na verdade eu não ensino essas disciplinas. Eu ministro aula em um cursinho na cidade de Brejo Santo, aqui no Ceará, mas eu não ministro aula de legislação. Eu ministro aula de direito constitucional. Então, o meu objetivo aqui através deste vídeo é trazer questões para vocês sobre legislação da Polícia Militar do Estado do Ceará, que nesse concurso é cobrado o quê? O Estatuto, o Código Disciplinar e a Lei 98 de 2011. Então, o meu objetivo através dos meus vídeos é trazer questões que já foram cobradas em concursos anteriores e outras questões também que foram elaboradas por outros professores, trazer elas aqui para vocês resolverem, para vocês irem vendo como é que a banca cobra as questões na prática. E aí eu vou trazer cada questão, eu vou trazer o comentário dizendo por que a questão está certa ou então por que a questão está errada. Então o meu objetivo é esse. Eu não vou fazer comentários ensinando para vocês, não. Eu vou fazer o quê? Trazer questões e depois que eu trouxer a questão, eu vou trazer o comentário dizendo por que a questão está certa e por que a questão está errada. E no último concurso que teve da Polícia Militar do Estado do Ceará, que foi em 2016, e a banca foi a OCP, a banca AOCP, ela é uma banca que é o quê? Literal. Ela só cobra a lei, o que está previsto na lei. Então, eu acredito que esses vídeos que eu vou trazer aqui para vocês vão ajudar bastante cada um de vocês que estão aí estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, caso você ache interessante esse vídeo, peço desde já que você deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Telegram, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, se você gostar aqui do conteúdo. E se eu perceber que vocês gostaram, eu vou sempre estar trazendo mais vídeos para vocês. De início, eu vou trazer 5 questões. E aí, se vocês gostarem, eu vou trazer mais questões para cada um de vocês sobre... De início, é sobre essa disciplina que eu disse para vocês. Legislação Militar Estadual. O Estatuto, o Código e a Lei 98 de 2011. Eu posso até posteriormente trazer também questões sobre a matéria que eu ensino no cursinho lá da minha cidade, que é Brejo Santo. Então posso trazer posteriormente questões sobre direito constitucional e também conteúdo de direito constitucional, que é a matéria que eu ministro lá no cursinho. Tá bom? Então se vocês gostarem, eu peço que vocês aí deixem um feedback aí nos comentários. E se vocês acharem que precisa mudar alguma coisa, Samuel, eu gostei do vídeo, mas muda isso, faz isso, vocês deixem aí no comentário também, que eu posso estar fazendo essas alterações, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver as questões que eu coloquei aqui nos slides. Então são questões do Estatuto dos Militares Estaduais, que é a Lei 13.729 de 2006. A primeira questão, que foi elaborada aqui pela última banca. Todas essas questões que eu trouxe hoje, são 5 questões, foram questões que foram cobradas no concurso da Polícia Militar em 2016. Primeira questão:
Em relação ao Estatuto dos Militares do Estado do Ceará, a Lei Estadual número 13.729/2006, julgue como certo ou errado o item a seguir. Vamos lá ver o item. Os atos administrativos do comandante-geral, com reflexos exclusivamente internos, serão publicados apenas no Diário Oficial do Estado. Vou ler mais uma vez. Os atos administrativos do comandante-geral, com reflexos exclusivamente internos, serão publicados apenas no Diário Oficial do Estado. E aí você pode parar o vídeo e responder a questão. Vou já trazer para vocês aqui o gabarito. E essa questão, pessoal, ela está errada. Por quê? Ela está errada porque ela está dizendo aqui que esses atos administrativos do comandante-geral, com reflexos exclusivamente internos, vão ser publicados apenas no Diário Oficial do Estado. Mas o Estatuto prevê o quê? Que eles vão ser publicados, sabe aonde? Vamos ver aqui o comentário da questão. Serão publicados em boletim interno da respectiva corporação militar. É isso que diz o artigo 8º, parágrafo único do Estatuto, que os atos administrativos do comandante-geral, com reflexos exclusivamente internos, vão ser publicados aonde? Em boletim interno da respectiva corporação militar. Por isso que a questão está errada, porque a questão está dizendo que seria apenas no Diário Oficial do Estado. Então, essa primeira questão está errada, porque o Estatuto prevê que vai ser publicado em boletim interno da respectiva corporação atos administrativos do comandante-geral, desde que esses atos do comandante-geral eles tenham o quê? Reflexos exclusivamente internos. Então, se esses atos têm reflexo só internamente, não tem nenhuma necessidade dele ser publicado, né, no Diário Oficial do Estado. Então vamos passar para a próxima questão. Então essa primeira questão está errada. Segunda questão. Em relação ao Estatuto dos Militares do Estado do Ceará, Lei Estadual número 3.729/2006, julguem como certo ou errado o item a seguir. O militar estadual listável é elegível, mas se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se definitivamente da atividade militar estadual a partir do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral, apresentada pelo partido e autorizada pelo candidato, com prejuízo automático, imediato e definitivo do provimento do cargo, de promoção e da percepção da remuneração. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Então você pode parar o vídeo e responder. Eu vou trazer aqui o gabarito para vocês. Essa questão, pessoal, está certinha. É exatamente isto que prevê o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Ceará. E aí eu vou trazer para vocês aqui o comentário da questão. O artigo 53 do Estatuto e o inciso 1 diz o seguinte, que o militar estadual alistável é elegível, atendido às seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se definitivamente da atividade militar a partir do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral, apresentada pelo partido e autorizada pelo candidato, com prejuízo automático, imediato e definitivo do provimento do cargo, de promoção e da percepção da remuneração. E o inciso 2 diz, se contar 10 anos ou mais de serviço, será agregado, por ato do comandante-geral, sem perda da percepção da remuneração, e se eleito passará automaticamente, no ato da diplomação, para a reserva remunerada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, a questão de número 2, pessoal, ficou certa, porque é exatamente o que diz o inciso 1 do artigo 53 do Estatuto. Então, questão corretinha. E aí é importante você observar que se o militar ele conta menos de 10 anos de serviço, o que é que vai acontecer com ele? Caso ele pretenda aí, né, um cargo político, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que deverá ser afastado definitivamente da atividade militar a partir do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral. Então, a partir do registro da candidatura dele na Justiça Eleitoral, ele vai ser, né, definitivamente afastado
da atividade militar. Então, não é uma coisa muito interessante para um militar que tem menos de 10 anos de serviço. Mas já para o militar que tem mais de 10 anos de serviço, aquele que pretende também, né, atuar aí nessa área eleitoral, seria algo interessante para ele. Mas para quem tem menos de 10 anos de serviço não é tão interessante. O inciso 2 diz: se contar com mais de 10 anos, vai ser agregado por ato do comandante-geral, sem perder, né, a percepção da remuneração, e se eleito passará automaticamente no ato da diplomação para a reserva remunerada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, se o cara tem menos de 10 anos, o cara não recebe nada, né? Mas se tem mais de 10 anos, ele ainda vai receber ainda alguns proventos e, como diz aí o inciso 2, serão proporcionais ao tempo de contribuição. Então, por isso que a questão está certa. Inciso 1 do artigo 53. Próxima questão. Em relação ao Estatuto dos Militares do Estado do Ceará, Lei Estadual número 3.729 de 2006, julgue como certo ou errado o item a seguir. O subsídio ou os vencimentos dos militares estaduais são irredutíveis e não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto, inclusive nos casos previstos em lei. Vamos lá. Essa questão tá o quê, pessoal? Pare o vídeo aí e responda. Vou trazer o gabarito. Essa questão está errada. Porque está dizendo aqui a questão que, inclusive nos casos previstos em lei, né, inclusive nesses casos, o subsídio do militar ou os seus vencimentos, eles não serão o quê? Alvos de penhora, sequestro ou arresto, né? Então essa questão está errada por quê? Porque o estatuto vai prever que, em vez de inclusive, é exceto nos casos previstos em lei. Então, nos casos previstos em lei, o subsídio aos vencimentos dos militares estaduais são irredutíveis e não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. Então, nesses casos previstos em lei, os subsídios ou os vencimentos dos militares, eles poderão ser sujeitos a penhora, sequestro ou arresto. Vamos ver aqui o comentário da questão. Artigo 55 do Estatuto diz o seguinte: subsídio ou os vencimentos dos militares estaduais são irredutíveis e não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto. Então, a regra é essa. A regra é que o subsídio ou os vencimentos dos militares estaduais, eles são irredutíveis e não estarão sujeitos nem a penhora, nem a sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. E a questão estava dizendo, inclusive nos casos previstos em lei. Por isso que a questão ela ficou errada. Quarta questão, pessoal. Em relação ao Estatuto dos Militares do Estado do Ceará, Lei Estadual 3.729 de 2006, julgue como certo ou errado o item a seguir. A partir da criação de um cargo militar estadual, até que o militar estadual dele tome posse, será o mesmo considerado vago. E aí, responda aí essa questão. Pare o vídeo e responda. Essa questão, pessoal, ela está certa. Está exatamente como diz o Estatuto. Eu vou trazer aqui para vocês o artigo. O artigo 38, inciso 1 do Estatuto da Polícia Militar do Estado do Ceará, diz o seguinte, que o cargo militar estadual ele é considerado vago, inciso 1, a partir de sua criação e até que um militar estadual dele tome posse. Então é exatamente isso que diz a questão. Então essa questão de número 4 ela está certinha essa questão. Questão de número 5. Em relação ao Estatuto dos Militares do Estado do Ceará, Lei Estadual número 3.729 de 2006, julgue como certo ou errado o item a seguir. Então vamos lá. O militar estadual da ativa, no exercício de função militar de natureza militar ou de interesse militar, é dispensado de servir como testemunha em juízo acerca das diligências que realizou, dado seu interesse na causa. E aí, pessoal, será que essa questão está certa? Você pode parar o vídeo e responder. Vamos lá ver o gabarito. Está errado, pessoal, essa questão. A questão aqui está dizendo que o militar estadual da ativa, no exercício de função militar,
de natureza militar ou de interesse militar, ele vai ser dispensado de servir como testemunha em juízo acerca das diligências que realizou, dado o seu interesse na causa. Não é isso que o Estatuto diz. O Estatuto vai trazer duas exceções, mas o policial militar ele trabalha com diligências, né? Trabalha muitas vezes prendendo pessoas e ele vai sim ser chamado à justiça muitas vezes para ser testemunha de alguns processos. E quando ele é chamado, ele pode ser chamado, por exemplo, ele prendeu alguém e aí essa pessoa vai ser processada e tal, e ele vai ser chamado pelo juiz para ser ouvido, saber como foi que aconteceu a prisão, onde foi que ele prendeu o cara, da forma em que aconteceu. Então, essa questão está errada, porque o Estatuto ele prevê o seguinte, ó, artigo 71. O militar estadual da ativa, no exercício de função militar, de natureza militar ou de interesse militar, é dispensado do serviço na instituição do júri e do serviço na justiça eleitoral. Então não tem nada aqui falando a respeito de não ser testemunha, né, quando fosse chamado pela justiça. Tem nada aqui no estatuto falando sobre isso. O estatuto aqui prevê que o militar ele é dispensado, no caso aqui do serviço na instituição do júri, que no caso de ser jurado, e também do serviço na justiça eleitoral, que é de trabalhar como mesário, né, na época ali das eleições. Então esses dois serviços, você aí futuro militar, você vai ser dispensado de ser jurado, de trabalhar também como mesário, mas de ser chamado pelo Poder Judiciário para testemunhar, para servir de testemunha desse serviço aí, você não será dispensado. Inclusive é um serviço que é necessário, como eu falei para vocês. O militar estadual atuando ali, ele prende pessoas e aquela pessoa, quando ela está sendo ali processada, respondendo pelo seu crime, quando está acontecendo o processo, o militar muitas vezes é chamado, né, para ser testemunha e dizer como é que aconteceu a prisão daquele cara, né? Então ele vai ser chamado sim pelo Poder Judiciário. Quando ele for chamado, ele precisa ir. Por isso que a questão está errada. Então você observe aí essas duas exceções. Vai ser dispensado do serviço na instituição do júri e do serviço na justiça eleitoral. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, essas foram as 5 questões que eu trouxe hoje. Se vocês tiverem gostado dessas questões, eu peço que vocês aí falem nos comentários, peçam para eu trazer mais vídeos, que eu vou trazer mais vídeos. E à medida que eu for trazendo mais vídeos, eu vou buscar estar me aprimorando cada vez mais para trazer para vocês vídeos cada vez mais melhores, né? Cada vez melhores, na verdade, e que possam servir aí para alavancar o estudo de vocês, porque resolver questões é algo que é essencial em concursos. Em preparação para concurso, resolver questão é algo essencial. Então, o meu objetivo é esse aqui. Através dos vídeos, vou trazer diversas questões para vocês e também um comentário da questão dizendo por que está certo e por que está errado. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o estudo de vocês e até a próxima.